Capítulo 128. Então é isso, disse Kaiji quando as muralhas de Comestra apareceram, eram grossas lajes cinzentas, ao contrário de outras cidades que usavam pequenas pedras interligadas. Comestra não, em vez disso, eram enormes blocos retangulares que eram fixados com metal derretido para selá-los no lugar. O padrão de sobreposição era o mesmo de outras cidades, porém a escala era tudo menos isso. Os portões ainda estavam destrancados, e marcas pretas de incêndio ainda marcavam a muralha maciça. Eles atravessaram o portão e atravessaram ruas destruídas. Um cão selvagem cruzou o campo de visão de Kaiji, com um osso na boca, ainda com uma mão esquelética presa. Então eles ainda não cuidaram de todos os mortos. Bem, era uma cidade grande. Kaiji refletiu o mais passivamente possível. Alguns prédios tinham madeira queimada encostada, mas menos do que a maioria das outras cidades. As cinzas, no entanto, ainda eram abundantes. Tiras de tecido, cortadas, rasgadas ou queimadas, ocasionalmente passavam voando. Um bando de pássaros se espalhou do alto de um prédio enquanto a carruagem passava. Uma família, ou mais, morreram lá. Kaiji murmurou, arrependida. Kaiji, para onde estamos indo? Priceles perguntou, pegando sua companheira pela mão. Precisamos inspecionar as condições da parte da cidade para onde pretendemos transferir as pessoas. Essa parte da cidade que Nossa Senhora possui inclui o palácio, e minha casa. É estranho pensar nisso ainda, sabe? Pertenceu a mim por mais de 1,5 séculos. Então, um dia muito ruim, e tudo se foi. O fatalismo Shognai pode ter razão. Ela conseguiu dar uma risada que, para surpresa de Priceles, não continha nenhuma amargura. Vamos inspecionar o palácio e depois minha antiga casa. Se não se importa, Kaiji deu um pequeno sorriso e entrelaçou seus dedos roxo-escuros com os de sua companheira. Claro que não. Eu gostaria de ver onde você morou, contanto que não me machuque muito mostrar. Priceles deu um sorriso gentil e compreensivo, deixando o queixo cair e seus olhos se voltarem para a elfa-demônio que ela amava. Em suma, o distrito foi saqueado, portas quebradas e casas danificadas. Vestígios de incêndio em forma de cinzas espalhavam-se por toda parte, ratos guinchavam e corriam para se esconder em lugares escuros que não eram iluminados pela luz do dia havia meses, desde o dia em que o fogo se extinguiu. Kaiji contou os prédios, subindo e descendo as estradas sinuosas, parando ocasionalmente, saindo da carruagem e retornando. Priceles rabiscou diligentemente os números de acordo com o grau de dano que Kaiji lhe instruiu. Seus dedos delicados voavam sobre o papel como um pássaro no ar. Foi um momento frio e sem emoção, e isso não mudou quando a carruagem parou em frente ao palácio. Kaiji esperou pelo cocheiro desta vez, e com a dignidade de uma funcionária pública, as mãos cruzadas à frente do corpo com grande calma, subiu lentamente os degraus de mármore vermelho e branco do palácio. Tanto sangue aqui. Priceles disse enquanto corria atrás de Kaiji. O vermelho escuro e incrustado estava agora, exceto por magia, permanentemente incrustado no mármore branco. Lutamos muito aqui, Kaiji murmurou, foi perto da nossa última resistência. Fui derrotada lá dentro, todas as grandes cidades trabalharam duro para nos derrubar, mas foi o príncipe Rajin quem deu o golpe final. O elfo-demônio soltou uma risada suave que ecoou pelas colunas lá dentro e ecoou cada vez mais distante pelo grande salão ensanguentado. Suponho que você tenha sido levado antes disso, mas o palácio resistiu por mais 2 dias após a queda do resto da cidade, e teria resistido no terceiro ou até mais se o príncipe Rajin não tivesse se oferecido para desferir o golpe final. Só Deus sabe como ele conseguiu que meu escravo pegasse as pedras que expandiam meu suprimento de mana. Ou talvez o escravo fosse um agente muito antes disso, mas então. Ela apontou para uma sala aberta à frente. O chão estava encharcado de poeira e sangue seco. Você me chamou de boa antes, mas Priceles, eu não sou tão boa assim. Você é boa, eu faço isso. Ela apontou para a curva vermelha no chão, em ambos os lados da porta. Eu cortei a garganta de mães que amamentaram e traíram meu príncipe e fiz de Diana uma escrava no dia em que ela nasceu. Ajudei a orquestrar a aliança que derrubou a rebelião dos escravos gerações atrás. E mandei todos os sobreviventes de volta ao trabalho. Existem pessoas piores e mais cruéis do que eu, minha amada, Kaiji. Tocou a lombar de Priceles, pessoas que fazem coisas perversas por prazeres perversos, mas isso não torna pessoas como eu,
ou como nossa mestra, exatamente boas, eu simplesmente amo alguém que é bom. Ela guiou os lábios de Priscelis até os seus e saboreou sua receptividade reconfortante. Priscelis relutantemente se separou do toque. Isso é melhor do que qualquer outra coisa que já recebi, o que é bom o suficiente para mim, minha Kaiji. Eles saquearam este lugar completamente. Não é de se admirar que a economia de Rajin tenha se mantido mais ou menos à tona quando a senhora inundou o mercado com moedas de platina. Aposto que a sala do tesouro de Sado está quase toda em seus cofres. Ele provavelmente pegou empréstimos com os bancos da cidade-estado de outras cidades só por precaução, príncipe esperto que é. Priscelis olhou ao redor do palácio enquanto continuava a passar pelos corredores. Colunas de comestre estavam espalhadas por toda parte, meias colunas que chegavam à altura da cintura e nas quais algum vaso ou obra de arte devia ter estado, ou colunas inteiras que pareciam completamente desnecessárias, mas tinham um visual muito bonito, presas em nichos recuados. A iluminação vinha de claraboias, muitas das quais estavam quebradas, deixando fragmentos de vidro espalhados por todos os lados, esmagados pelos pés dos escravos da casa Aivenor. De vez em quando, um animal correndo passava, até que finalmente elas conseguiram ver tudo, exceto a sala do trono. Entramos? Priscelis perguntou enquanto Kaiji permanecia do lado de fora do local onde as portas estavam caídas e os destroços obscureciam a maior parte de sua visão. Eu praticamente criei o príncipe, e ele sofreu lá dentro. Não, eu não posso, só entrarei naquele quarto novamente se minha senhora ordenar, ou se eu entrar lá para vê-la sentar no trono, onde ela pertence. Kaiji fez a declaração ríspida com um olhar longo e amargo para a entrada, antes de se retirar lentamente, andando de costas, como se fosse ser mordida se desviasse o olhar. Certo, vamos ver sua antiga casa, e talvez a patroa a devolva um dia. Priscelis colocou a mão no ombro de Kaiji e a virou para se afastar do lugar que sua amada temia ver. Kaiji apenas riu. Vou te mostrar onde eu morava, é claro, e vai ser um pouco nostálgico, mas não quero mais. É melhor uma gaiola aos pés da cama da minha deusa do que uma propriedade rica, mesmo a um tiro de flecha de distância do seu serviço. Kaiji disse isso quase em tom de desafio, antes de retomar a liderança e retornar à carruagem. Ela mal percebeu que Priscelis não havia confirmado a declaração e acrescentou: só uma rápida visita e então podemos ir para casa. Não pode demorar tanto para a patroa voltar agora. Se seguirmos o caminho mais rápido, chegaremos em casa bem antes de ela cruzar a fronteira. Talvez uma semana, ou até mesmo alguns dias, dependendo da rota dela. Sim, isso será maravilhoso, Priscelis respondeu quando elas se sentaram novamente, e então ela também ficou em silêncio por um longo tempo. Diana foi e bateu na porta do quarto de Sado o mais alto que pôde, seu pequeno punho batendo repetidamente até que ele atendeu com uma espada em punho e apenas com suas roupas de dormir. Sado. Ela caiu nos braços dele e olhou em seus olhos, à luz da vela com a qual ele veio até a porta. Ele podia ver o vestido rasgado e o corte sobre o olho dela. Diana, o quê? Ele interrompeu a pergunta, não precisava perguntar. Se ele fosse um ator melhor, isso não seria necessário. Diana refletiu, e explicou mesmo assim: eu saí, estava com o primo do príncipe no jardim, foi legal, mas ficamos lá por muito tempo. Quando voltei, o príncipe estava me esperando. Eu vou matá-lo, disse Sado selvagemente e fez menção de passar por ela, mas ela colocou a mão no peito dele para detê-lo. Não. Se os escravos da duquesa Aivenor matarem o príncipe de Anaxen, podemos acabar iniciando uma guerra entre ele e Pazen, e isso se Nossa Senhora não for responsabilizada quando voltar, ou se nós mesmos não formos mortos por isso. Exclamou Diana num sussurro rouco. Então, vamos, partimos hoje à noite, podemos mandar buscar as coisas que deixamos para trás. Só se vista, tem alguma coisa no guarda-roupa? Sado perguntou bruscamente. E quanto à nossa tarefa, não conquistamos ninguém, não criamos laços com seus mercadores, vamos falhar com ela. Diana o lembrou incisivamente. Isso o fez hesitar, ele congelou por um instante, olhando para o olho ferido e o vestido rasgado dela, e se ergueu sobre ela. Você é Diana de Comestra, posso não ser mais o príncipe de Comestra, mas ainda tenho meus deveres, não posso proteger a todos, mas posso proteger você,
isso significa tirá-la daqui. Eu sempre soube que o príncipe Yamelu era um libertino ciumento. Mas isso é um novo nível. Se ao menos tivéssemos etiquetas roxas, duvido que até ele tivesse considerado isso. Sado praguejou e apertou a mão na espada. Ele provavelmente fez isso porque eu era seu guarda-costas. Ele sempre me odiou. Assumirei a responsabilidade pelo fracasso e pelo seu ferimento quando voltarmos. O chicote de Solution cairá sobre mim. Você estará segura. Sado disse decisivamente e perguntou novamente: agora, há algo que você possa vestir? Não podemos deixar que esse rasgo ou seu ferimento sejam vistos, seria muito suspeito. Não sei, provavelmente roupas tradicionais de Anaxim em vários tamanhos para convidados. Ela murmurou e desviou o olhar para trás, para o salão escuro e vazio. Isso basta, ninguém vai ficar acordado por horas, disse Sado decisivamente. Tudo bem, vou te encontrar na carruagem. Diana concordou e saiu correndo do quarto dele. Ao retornar aos seus aposentos, abriu uma gaveta, pegou os suprimentos básicos que sabia que estariam presentes, papel e tinta, e rabiscou um bilhete apressado para o general Yanlin e outro para o criado que certamente viria acordá-la pela manhã. Em seguida, tirou o vestido rasgado e o colocou sobre a cadeira, de onde guardou o bilhete dobrado para o general e o bilhete para o criado. Ela abriu o guarda-roupa, vestiu a roupa que ainda não conseguia parar de chamar de absurda, e então saiu do palácio, entrou na carruagem, e eles partiram em menos de uma hora. O general Yanlin levantou-se com um largo sorriso sobre o queixo barbudo e espreguiçou-se satisfeito. Na noite anterior, recordou-se com encantamento. Nunca uma mulher compreendeu tão plenamente as lutas de um nobre. Ela é linda, encantadora, como se tivesse sido esculpida por um artesão e trazida à vida pelo sopro das estrelas. Era um pensamento feliz. Um pensamento que foi interrompido por uma batida na porta. Entre, ele gritou e gemeu ao sentir a dor relaxada deixar seu corpo ao terminar de esticar os braços sobre a cabeça. Um criado entrou, um jovem familiar, visto muitas vezes, pois era o principal responsável por guiar e auxiliar os hóspedes. No entanto, seu rosto estava longe da neutralidade habitual. Ele segurou um bilhete dobrado na mão e estendeu-o para o interior da sala. O general Yanlin aproximou-se, agarrou e abriu-o, segurou-o com as duas mãos e leu. Era um rabisco grosseiro e apressado, com gotas de tinta espalhadas, obviamente escrito às pressas. General Yanlin, nosso tempo foi breve, mas maravilhoso. Meu guarda-costas, no entanto, ordenou nossa partida rápida e imediata. Depois que retornei ao meu quarto, o príncipe estava lá, esperando por mim, e ele. O general Yanlin leu a nota diversas vezes, parando cada vez que lia a descrição dos eventos antes de finalmente poder prosseguir. Então corri para o meu guarda-costas depois de ficar sozinha no chão, e ele disse que, como não estou segura com seu primo, devo ser devolvida a Pazem, embora ele jure que assumirá a responsabilidade e o castigo em meu lugar que certamente virá. Eu queria que você ao menos soubesse a verdade. Mandaremos buscar o resto das nossas coisas, mas, por favor, destrua o vestido. Não quero vê-lo novamente, não como está. Quero me lembrar das nossas breves e belas horas no jardim, sem a lembrança do que vesti. Isso está contaminado e nunca estará limpo novamente. Abraços breves, Diana. Leve-me para o quarto dela. Não fale disso com ninguém se você dá valor à sua cabeça, rapaz. O general rosnou e seguiu o jovem, agora abalado, direto para os aposentos dela. Ele entrou e viu a cadeira, o vinho, uma tática que seu primo costumava usar para tornar as pessoas dóceis. Ele foi até o vestido, que estava rasgado no ombro, e então olhou para a direita. A cômoda de madeira, sua mão caiu no canto e depois se afastou. Ele virou a palma para cima e a encontrou manchada de vermelho. Esperando contra todas as esperanças, ele levantou a mão para que a mancha ficasse perto do nariz. Sangue, Diana está dizendo a verdade. Primo, o que você fez? Por que fez isso? Não, ainda pode ser uma farsa. Há uma coisa que me dirá se ele realmente fez isso. Ele se virou para o acompanhante. Saia do palácio hoje, você está doente e está em casa esperando o curandeiro chegar. Pequenos acenos rápidos e temerosos responderam e o jovem fugiu o mais rápido que seus pés conseguiam, sem correr. Tyr sentou-se na carroça enquanto ela passava por prédio após prédio. Pelo menos ele me deixou lavar aquele dedo antes de partirmos.
Tyr pensava enquanto percorria a cidade monótona e sem cor, por mais idênticas que fossem as estruturas, por mais sem vida que fossem as pessoas, aquela fora sua casa um dia, e ela soube, depois de um curto período, que algo estava errado. Este não é o caminho para o cemitério. Pensou Tyr, olhando ao redor com certa ansiedade, tentando imaginar para onde estavam indo. Certo, eles preparam os mortos honrados para o enterro no terreno do templo, mas se formos por ali, então este é o caminho mais longo. O povo Shognai nunca pega o caminho mais longo em lugar nenhum. O cemitério fica mais perto do templo, a única coisa neste caminho é. Seu rosto empalideceu, ela olhou para a frente da carroça. Senhor, disse ao jovem que a conduzia, Senhor, para onde estamos indo? Eu deveria prestar minhas homenagens ao Baer, intendente do Conde Valoisin, antes de ir para a área de contenção para transporte. Este é o caminho para os comunal, para os carregamentos, para os tlaumo. O corpo do intendente deveria estar no cemitério legado da casa Valoisin. O garoto deu de ombros. O balconista disse que você ia ver este lugar. Se é isso, então é para lá que Albaer vai, escrava. Os corpos vão chegar logo. Então, acho que podemos esperar, sabe? Tyr ficou em silêncio. Ele tinha razão. Tem que estar errado. Tem que estar. Albaer serviu esta família a vida inteira. Ele mereceu descansar em um túmulo de verdade. Ele não deveria ser apenas carne para ser congelada e enviada aos tlaumo. Isso tem que ser um erro. Vou ver se é. Vou vê-los descarregar, ver se o corpo dele não está mais lá. E, então. O rapaz era jovem, um adolescente, sem colarinho, mas falava como um camponês comum. Ele também se esforçava muito, muito mesmo, para não olhar para ela. Um leve sorriso divertido surgiu nela, apesar da preocupação, e aos poucos se transformou em pena, ensinado a ser melancólico, com controle infinito sobre seus desejos. Em poucos anos, seu entusiasmo juvenil desaparecerá. Ele será outro cadáver ambulante. A carroça parou em um grande armazém onde as carroças estavam se alinhando. Tyr esperou e esperou, enquanto os mortos sem nome eram retirados por trabalhadores mascarados com colares de ferro e carregados pelos ombros e pés sob a supervisão dos sacerdotes. Tyr examinou rosto após rosto enquanto o corpo era carregado por eles. Lá dentro, os corpos seriam preservados até que pudessem ser enviados para o oeste, para saciar a fome dos homens-fera e complementar ainda mais os tributos vivos e os ranchos. Sua cabeça virava da esquerda para a direita repetidamente. Enquanto ela permanecia ali, um medo lento e crescente, uma certeza que ela não queria reconhecer, a invadiu. Albaer. Ela gemeu o nome para o corpo nu do velho, os ferimentos graves da colisão ainda marcando sua frente, os braços apenas caídos, flácidos e pálidos. Ele acabará de ser jogado em uma pilha organizada. Os carregamentos dos mortos eram bem simples, uma base fina de pedra, larga o suficiente para uma ou duas pessoas, com vários furos nos cantos e no centro, por onde deslizavam grossas estacas de madeira. Os mortos seriam então simplesmente empilhados uns sobre os outros, depois mais estacas seriam deslizadas horizontalmente pelos furos nas verticais, e então estacas curtas seriam empurradas pelos furos naquelas que ficariam em pé, e uma simples e fina tampa de pedra seria afixada no topo das estacas verticais, caixa instantânea para transportar carne. Ela os observou carregando Albaer, seus olhos leitosos e mortos a encarando até que Tyr não aguentou mais. Então, algumas moedas, apenas algumas moedas e ele descansaria em sua cidade. Era tudo o que seria necessário. Você fez isso para me punir? Ou simplesmente não se importava mais, agora que ele não era mais útil para você? Tyr não conseguiu responder a essa pergunta, mas não ficou sem palavras. Senhor. Tyr desabou no banco de trás com um baque pesado. Leve-me para o meu cercado. Eu não consigo assistir. Só quero ir. O senhor cumpriu o acordo. Por favor, leve-me para longe daqui o mais rápido que puder. Ela segurou a cabeça entre as mãos e se desafiou a não chorar, esforçando-se para se incitar à raiva, e descobriu que isso era muito, muito melhor do que a miséria. Então quer ver ambição? Antes, tudo o que eu queria era cutucar o orgulho dele e aproveitar a minha vida. Tudo o que eu queria era liberdade e me entregar a tudo o que eu amava. Mas esta foi a gota d'água, a gota d'água. Ele era a única pessoa antes do príncipe e soube ela se importar comigo, a única, pelo menos, o suficiente para
Ela matou o pensamento. O príncipe nem sequer se permitiu ser incomodado politicamente, e isso doeu. Não, não sobrou ninguém, nem meus irmãos gananciosos e suas esposas, nem meu pai, nem meu príncipe, mas se eu não tiver ninguém, então ninguém está no caminho. Ela enxugou as lágrimas de raiva dos olhos e olhou na direção da casa onde cresceu. Um dia, vou queimar aquela casa até os alicerces, e espero que você esteja lá dentro quando eu fizer isso. Lodira vivia apenas para o prazer. Tyr viverá para a vingança. Serei vendida a alguém rico, alguém poderoso, subirei na vida, farei dele um inimigo de Shognai, e será a próxima comestra. Durante todo o dia, Nua correu sem parar, suas pernas longas, esguias e poderosas a levaram pelo campo com a garota nos braços, até que a noite caiu novamente, e ela se viu diante de um lago. As águas paradas refletiam a luz do sol e o vento refrescava sua pele quente e suada. A número 4 pelo menos obedecera, mal se mexendo. Embora tivesse se molhado nas roupas de Nua sem se dar ao trabalho de dizer que precisava se aliviar. Era fedorento, pegajoso e muito desconfortável, o que tornava o lago um alívio bem-vindo. Tudo bem. Número 4, agora vamos tomar banho, disse Nua e começou a se despir. A menina pareceu confusa e coçou a cabeça, mas não disse nada. Você pode falar de novo, Nua disse gentilmente para a garotinha de cabelo azul. Balde? Ela perguntou sucintamente. Nua apontou para o lago, a garota se virou e ficou de queixo caído. Quando Nua ficou nua, começou a entrar na água, pegou a mão da menina e a puxou para perto. Entre, eu cuido de você. Eu prometo. Nua fechou os olhos com força suficiente para fazê-los enrugar. Depois os abriu e puxou a criança, que caminhava reticente, sobre a lama pegajosa e para dentro da água. As orelhas de Nua se mexeram, procurando por sons de perigo, mas não encontraram nenhum. Não temos muito tempo, quero estar em algum lugar melhor, ou mais seguro. Amanhã, você consegue dormir enquanto eu corro? Perguntou Nua à criança enquanto começava a lavá-la, já com água na altura da cintura. Número 4 assentiu levemente, ela permaneceu bem perto de Nua e olhou ao redor, imóvel, com os olhos arregalados e confusos. Bem-vinda ao mundo, pequena, Nua sussurrou baixinho demais para a criança ouvir. Milhares de perguntas passaram pela mente de Nua. Você tem irmãos ou irmãs? Você se lembra de alguma vida antes daquele prédio? O que mais você sabe? Ela queria perguntar, mas sabia o que viria a seguir. Ela vai perguntar onde está o casal reprodutor dela, ou quando eles vão se juntar a nós, devem ser os pais dela. Não posso responder, ainda não, ela balançou a cabeça violentamente enquanto se elevava sobre a pequena. O fedor de suor começou a desaparecer ao se juntar às águas do lago. A lama se espremeu entre os dedos dos pés de Nua, que ela os apertou distraidamente para fazê-la escorrer pela pele dos pés, um prazer culpado que, em outros tempos, ela teria amado de verdade e ainda buscado intuitivamente. Mas seu coração não estava nisso. Ela olhou para o oeste, para as terras abertas, certa de que os mortos-vivos já haviam sido destruídos e o necromante que ela havia criado para explicar tudo, havia sido morto. Seu coração começou a bater forte no peito e ela se virou para olhar para o leste. Número 4 mergulhou na água como ela nunca tinha visto ou sentido antes. Ela certamente não fez isso, Nua percebeu, e ela definitivamente não entende por que estava vivendo ou o que estava acontecendo. Os outros devem ter protegido os menores da verdade. Isso só piorou tudo. Onde está seu criador? A garota perguntou olhando para ela. Nua ficou tensa e afundou na água. Eu não tenho um. Por que não? Se você não fizer número, o Kraumaker virá e te levará embora, disse a número 4 com uma voz de menininha que abalou Nua profundamente. E por que você tem isso? É tão comprido? Perguntou a número 4, e estendeu a mão para tocar o seu próprio. Todos nós temos isso? Eles mantêm o Kraumaker longe? Eu matei o Kraumaker, e eu tenho isso. Nua apontou com um dedo para as orelhas, porque sou uma elfa. Quanto à sua função, é me ajudar a ouvir muito bem, e elas conseguem fazer isso. Ela então começou a mexê-las freneticamente, e os olhos da número 4 quase saltaram das órbitas, e ela riu vigorosamente, agarrou suas próprias orelhas humanas e começou a mexê-las com os dedos. O que é matar? Perguntou a número 4 finalmente quando o movimento parou. Nua pensou nisso.
olhando para o céu noturno. Você sabe como o Kraumacher levava as pessoas embora quando elas não faziam números? A número 4 fez um pequeno aceno de compreensão. Bem, o que Kraumacher fez com eles, eu fiz com ele, disse Nua com um sorriso simpático no rosto, e espero que tenha sido muito lento e doloroso. Ela acrescentou o pensamento particular e foi para a praia. Ela começou a se vestir quando a menina perguntou: o que são essas coisas? Roupas, respondeu Nua, e então apontou para cada uma delas enquanto se esticava para vesti-las: botas, roupa íntima, calça, cinto, camisa, armadura, capa, faca, facas de arremesso. Quando terminou, a garotinha fez uma careta, franzindo os lábios e franzindo as pequenas sobrancelhas azuis. Sim, você vai usá-las e vai se acostumar, disse Nua o mais gentilmente que pôde. Agora, é hora de ficar em silêncio de novo. Vem aqui, deixe-me carregá-la e vamos continuar. Durma se puder, mas se não conseguir, não se preocupe, não terá que suportar esse desconforto por muito mais tempo. Ela se agachou e número 4 se aproximou, um tanto relutante, saindo do lago, esfregando os dedinhos na lama mais algumas vezes enquanto estava no espaço entre a terra firme e a água, emitindo pequenos ruídos audíveis no escuro. Então, estendeu os braços, deixou Nua pegá-la, envolveu seus pequenos membros em volta do corpo de Nua. E então a assassina élfica começou a correr para a escuridão novamente.